Desde o início de 2024, o dólar já subiu mais de 12% e atingiu o valor de 5,45, chegando a quase 5,50. O preço do dólar não atingia esse valor desde julho de 2022, além de ser o maior valor desde o início do mandato de Lula em janeiro de 2023. Esse movimento de alta tem acontecido principalmente por conta da política fiscal e monetária no Brasil, que tem se demonstrado muito instável durante os últimos meses, o que tem feito os investidores retirarem uma quantidade massiva de dólar do país desde o começo do ano. Nesse vídeo eu vou te explicar todos os motivos que estão fazendo o dólar subir bastante nesse último mês agora, principalmente quais são os causadores disso, né, um a um, e principalmente mostrar para você mais pro final o porquê independe se você investe no exterior, ficar procurando o melhor momento de comprar dólar. Eu vou mostrar isso com um estudo que eu nunca mostrei aqui e que eu achei muito legal, vai explodir a cabeça de vocês. Mas primeiro vamos entender porque o dólar tá subindo e depois eu mostro esse estudo para vocês mais pra frente. O primeiro e um dos principais motivos que tem feito o dólar subir tanto é a instabilidade política e fiscal no Brasil. Recentemente, o presidente Lula ele fez um discurso e vinculou a redução do déficit fiscal ao aumento de arrecadação, ao invés do corte de despesas. Basicamente, o que o governo está fazendo é tentar aumentar os impostos para equivaler com os maiores custos que eles estão tendo ali no governo. Então, eles não querem cortar custo e diminuir também um pouco a arrecadação. Não, eles só querem arrecadar mais, ou seja, fazer com que a gente pague mais para os custos deles se manterem. Logo após esse discurso, o dólar disparou, atingindo o patamar de 5,43. Isso acontece porque os investidores estão vendo que o governo está tentando cada vez mais aumentar os gastos, o que é visto, de certa forma, como uma irresponsabilidade fiscal e tende a aumentar a dívida pública do país no médio prazo. Em março desse ano, a dívida pública subiu para 75,7% do PIB, o nível mais alto dos últimos 2 anos. E é esperado que avançará para 79,7% do PIB em 2027 em um cenário base, com possibilidade de atingir 90% do PIB em 2028 no cenário pessimista. Para piorar a situação, o governo brasileiro aprovou a revisão das metas fiscais na Lei das Diretrizes Orçamentárias, chamadas de LDO, o que consequentemente muda as metas de superávit fiscal no Brasil e tende a impactar ainda mais a dívida pública. A LDO ela indica as prioridades e as metas fiscais para os próximos anos, servindo como base para a elaboração do orçamento do governo e orientando as contas públicas. Então, basicamente, foi estipulado ali uma meta no final de 2023, se eu não me engano, desse superávit aqui no Brasil, onde ele chegaria no superávit de 1% em 2026, e logo em seguida, alguns meses depois, uns 7 meses depois dessa meta inicial, eles mudaram para essa meta vermelha aqui, onde basicamente esse superávit de 1% foi prolongado lá para 2028. Ou seja, isso mostra para o mundo inteiro que a meta deles já não vai ser mais alcançada, que eles estipularam meses atrás, e que as contas públicas ainda vão demorar para alcançar esse superávit esperado, o que não é nada muito bem visto. Só para vocês saberem, superávit é quando você tem os gastos menores do que a receita que o governo recebe. Por conta de todas essas incertezas no país, os investidores estrangeiros estão literalmente fugindo do Brasil e levando seu patrimônio junto, buscando um lugar mais seguro e estável como os Estados Unidos e alocando capital em dólar. O segundo ponto que tem feito o dólar subir muito aqui é, de certa forma, a consequência disso tudo, que é a fuga de dólar do país, a saída, a retirada de dólar do Brasil. Esse gráfico aqui ele é bem interessante, está bem atualizado, que mostra basicamente a saída de dólar aqui do Brasil desde o início de 2024. Onde a gente teve mais saída de dólar do que entrada desde o início do ano em todos os meses, né? Vocês podem ver aqui que todos os meses ficou vermelho, ou seja, teve mais saída de dólar do que entrada, e em julho também não tá diferente. E essa é a famosa lei da oferta, né? Se você tem menos oferta de dólar aqui no país e a demanda continua a mesma, o preço ele sobe, e foi exatamente o que está acontecendo. E essa saída de dólar aqui do país, além de ser relacionada com o fisco no Brasil, ela também tem um interesse em investimento na renda fixa americana, que tem ficado um pouco mais atrativa em relação à renda fixa aqui do Brasil. Então a gente já entra no terceiro porquê aqui o dólar tem subido bastante no Brasil, que é a diferença de juros entre os dois países, né, Brasil e Estados Unidos. Bom, eu construí essa planilha aqui para mostrar para vocês realmente a diferença de juros e o porquê isso impacta aqui no dólar no Brasil. Bom, basicamente eu fiz um estudo aqui onde eu peguei os juros e inflação do Brasil, né, de julho de 2023 a maio de 2024 e a projeção para encerrar
o ano de 2024, ou seja, o Brasil espera fechar o ano com 10,5% a Selic e a inflação perto dos 4%. Eu fiz a mesma coisa para os Estados Unidos, pegando juros e inflação, e também a expectativa aqui para o final do ano, que é de 5,10% a taxa de juros, né, o mais atualizado possível, e a inflação em 2,6%. Bom, basicamente o que tem acontecido, né, eu já vou mostrar essa tabela aqui embaixo que também é bem interessante, é que ao passar do tempo, né, se a gente olhar aqui em julho de 2023, os juros reais no Brasil, né, que é basicamente a diferença dos juros menos a inflação, era de 9% no Brasil, isso em julho de 2023. E nos Estados Unidos, os juros reais era de menos de 2%, ali quase 2%, que é basicamente a diferença dos juros na época, menos a inflação. Se a gente olhar a diferença, né, de juros aqui reais entre Brasil e Estados Unidos em julho de 2023, era de 7%. Só que essa diferença ela começou a cair bastante. Isso porque o Brasil começou a diminuir os juros, também diminuiu a inflação, e os Estados Unidos, pelo contrário, né, foi aumentando os juros, manteve nos patamares mais elevados e diminuiu a inflação. Isso faz com que a diferença de juros reais entre os países fique menor, ou seja, fique mais atrativo o investidor colocar dinheiro nos Estados Unidos do que no Brasil. E a expectativa para o final do ano é que esses juros reais eles caiam para 3,7%, ou seja, diminuindo ainda mais a diferença das taxas entre Brasil e Estados Unidos. Agora, um ponto que eu queria mostrar para vocês nessa tabela que eu montei aqui, que ela basicamente pega esse histórico, né? Então, aqui a gente tem em verde essas colunas o preço do dólar, né, ao longo de julho de 2023 até agora, junho de 2024, onde o preço do dólar só subiu, né? Vocês podem ver que saiu aqui de 4,70 até agora que está 5,40, exatamente com o movimento contrário, aonde a gente tem uma redução dos juros reais no Brasil. Então, em vermelho aqui são os juros reais no Brasil. Vocês podem ver que caiu, enquanto isso o dólar foi subindo. Enquanto os juros reais nos Estados Unidos, que é esse azul aqui, se manteve. Então, isso fez com que saísse muito capital do Brasil para ser colocado na renda fixa americana. E aqui a gente fez algumas projeções, né, baseadas nos dados que a gente tem hoje do que pode acontecer lá na frente. Então o que a gente vê é que os juros nos Estados Unidos eles vão se manter e os juros reais no Brasil vão cair ainda mais. Então a diferença entre os dois vai ficar menor, né, o que vai ainda talvez fazer sair mais dólar aqui do país, mas esse é um pensamento diferente do que o Banco Central tem, né? A expectativa do Banco Central até o final do ano é que o dólar feche em 5,13. Eu acho muito difícil, mas vamos acompanhando. E uma coisa interessante de a gente falar aqui é que o Banco Central recentemente manteve as taxas de juros, né? A taxa Selic em 10,5% depois de vários consecutivos cortes. Desde agosto de 2023, o Banco Central vinha reduzindo a taxa em 0,5%, né? 0,5% percentual a cada reunião de forma consecutiva, totalizando 7 cortes de lá para cá. E o presidente Lula fez diversas críticas ao Bacen, né, que é o Banco Central, pedindo por cortes mais agressivos e dizendo que a instituição estava apenas prejudicando a economia do país. No entanto, na última quarta-feira, né, dia 19/6, o Banco Central ignorou todas as pressões do Lula e manteve a taxa Selic no patamar atual de 10,5% ao ano. Todos os diretores votaram a favor da decisão, incluindo nomes indicados pelo próprio Lula. Basicamente, o que o Banco Central viu é que a inflação ela ainda está um pouquinho mais elevada, mesmo que ela esteja baixa, mas ainda um pouquinho mais elevada do que a meta deles já é de 2,5%, 3%. Então a inflação ainda teria que diminuir um pouco aqui no Brasil, por isso que eles mantiveram a taxa de juros por aqui. Mas foi só para explicar esse movimento aqui de juros no Brasil, porque eu acho que muitos de vocês talvez teriam dúvidas sobre isso. Bom, depois disso tudo, a gente tem algumas consequências, principalmente em relação ao Ibovespa aqui no Brasil, né, com essa toda saída de dólar. A Bolsa de Valores brasileira e o real estão apresentando um dos piores desempenhos do mundo em 2024. O real ultrapassou o peso argentino e se tornou a pior moeda em comparação com o dólar entre os países emergentes esse ano. E no ranking de todos os países, o real ocupa a 5ª posição de pior moeda do mundo, com uma desvalorização de aproximadamente 11,4% frente ao dólar. Enquanto isso, o Ibovespa, né, que é a B3, a Bolsa de Valores brasileira, também teve o pior desempenho entre as principais bolsas mundiais. Então essa fuga de dólar aqui do país, né, que não aconteceu só no Brasil, mas em vários outros países, como eu já vou mostrar para vocês, afetou a bolsa brasileira, né, que vem caindo aí seus 10% no ano de 2024, sendo uma das piores do mundo, tá? Contra o S&P 500, né, que é a bolsa americana, que já sobe mais de 13%, quase 14% esse ano, que é uma super valorização para o ano de 2024 e totalmente contrária à valorização do Ibovespa aqui no Brasil, né? O que de certa forma até
traz oportunidades para quem gosta de investir na B3, mas ainda assim mostra para você e deixa muito mais claro que, cara, você tem que investir no exterior, não dá para você deixar de investir em dólar e comprar ativos na Bolsa Americana. E se você está insatisfeito com os seus investimentos na B3, na Bolsa Brasileira, não aguenta mais ficar investindo aqui, quer investir no exterior, aqui na Dollarame a gente tem uma consultoria dedicada, onde a gente faz análise do seu perfil, monta uma carteira do exterior para você, faz o acompanhamento durante um ano, ajuda nos aportes, né? Faz todo o acompanhamento por WhatsApp. A gente também tem uma planilha automatizada que já vai virar um sistema onde a gente cadastra seus investimentos, você pode acompanhar também a rentabilidade. Quando o dólar sobe também, a rentabilidade ela sobe, é bem legal, bem automatizada. Então, se você quer fazer parte dessa consultoria Dollarame e começar a investir de uma vez por toda nos Estados Unidos da melhor forma possível, você preenche esse QR Code que eu tô deixando aqui na tela, aqui em cima. Ele é bem rápido, vai criar um formulário para você ou no link aqui da descrição e a gente vai te chamar para uma call gratuita para te apresentar essa consultoria e também tirar todas as suas dúvidas. Mas não deixa para depois, porque a gente já tá lotando todos os meses aqui as nossas agendas com os consultores. Então, se eu fosse você, preencher agora, senão só para julho, agosto a gente vai ter agenda. Agora, respondendo a pergunta que todos vocês gostariam de saber, né, e principalmente mostrando um grande estudo aqui que eu queria mostrar para vocês desde o início, o que vai acontecer com o dólar daqui para frente, né? Vale a pena investir o dólar nesse patamar mais elevado? Tem que esperar? O que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que o dólar não tá subindo somente em relação à moeda do real, mas sim a várias outras moedas, né? A gente tem esse índice aqui chamado DXY, que ele basicamente compara o dólar com as principais moedas do mundo, como euro, libra, e mostra aqui que o dólar subiu em relação a todas elas, né, no ano de 2024. Ou seja, ele valorizou frente a várias moedas fortes também, além do real. Atualmente, a gente está vivendo num momento chamado de Flight to Quality, onde os investidores estão buscando investimentos mais seguros e previsíveis, como os títulos de tesouro americano ou empresas de grande capitalização. Com isso, a gente vê uma fuga massiva de capital do Brasil para o dólar e para a Bolsa de Valores americana, que já subiu mais de 15% somente em 2024. E aí que vem um grande estudo que eu queria mostrar aqui, porque muita gente fica, pô, Léo, o dólar subiu bastante, ainda vale a pena eu comprar dólar, é melhor esperar ele cair um pouco? Só para mostrar para vocês que não vale a pena você ficar esperando o dólar cair um pouco, subir um pouco mais, que lá no longo prazo é indiferente. O que vale a pena é você comprar boas empresas nos Estados Unidos e pegar essas oportunidades. Então, olha que legal esse estudo aqui. Então vamos supor aqui que o investidor ele decidiu investir R$1 milhão e ele comprou o dólar na máxima lá em 14 de maio de 2020, pagando aí R$ 5,97 no dólar, colocando R$1 milhão, tá? E ele terminaria com os seguintes valores, né? Olhando agora até 2024. Ele estaria com R$1.650.000 caso a gente tivesse investido no S&P 500, né, que seria a bolsa americana, teria um retorno de 65%. E se ele optasse por investir no Ibovespa, né, sem converter em dólar, ele teria esse 1 milhão virado 1.555.000, ou seja, um retorno de 56%. O que isso mostra? Que, cara, independente do preço do dólar, o que vai importar é a valorização da bolsa. Se você ficar esperando muito tempo para converter dólar, você pode perder essa andada da bolsa que vai te trazer muito mais resultado. E aí tem até uma outra comparação bem legal. Se você tivesse pegado esse mesmo R$1 milhão e esperado, né, o dólar cair um pouco, nossa, tá 5,97, tá muito caro, vou esperar baixar um pouco, e você tivesse comprado na menor cotação pós-pandemia, que foi 4,58 no dia 5 de abril de 2022, ou seja, 2 anos depois aqui dessa grande alta, você estaria pegando numa grande baixa. Então você terminaria com o seguinte valor, 1.356.000 caso você tivesse investido no S&P 500, ou seja, um retorno de 36%, e 1.033.000 no Ibovespa, né, que seria um retorno de 3%. Ou seja, isso mostra que independente do preço do dólar, o que mais importa é a oportunidade de você comprar a bolsa no momento certo, ou seja, tá sempre comprando para você pegar essas grandes valorizações. Porque o investidor que fica esperando muito tempo para pegar um preço do dólar mais baixo, ele perde a oportunidade de rentabilidade da bolsa americana e às vezes ganha menos, que nem esse estudo aqui, do que você comprar na alta maior que a gente teve do dólar, que foi quase R$6. Então, de novo, não adianta ficar esperando, o dólar 5,30, 5,20. Pessoal, tem que comprar. Eu acabei de fazer uma aposta com o dólar 5,45, paguei 5,60. 5,55 na corretora. E eu tô nem aí. O que importa pra mim é a valorização dos ativos lá na bolsa americana, no exterior, que exatamente como esse estudo, são altamente maiores do que você ficar fuquicando aí o preço do dólar melhor. E de novo, se a gente olhar pro longo prazo, né, o dólar só subiu aqui pra gente no Brasil, né? Historicamente, o dólar sempre ficou mais caro pra gente aqui. Então, o dólar caro é aquele que você ainda não tem. O dólar já custou R$2, R$3, e quem não dirá que vai custar R$7, R$8 daqui a 10 anos? Ninguém duvida, eu tenho quase certeza que isso vai chegar. Então, não adianta ficar tentando um preço melhor. É ideal comprando dólar, porque você vai ganhar com a valorização dele
ao longo do tempo e também com seus investimentos. Bom, pessoal, agora deixem para mim nos comentários o que você achou desse vídeo aqui, mostrando para vocês o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com o preço do dólar e o porquê você não deve esperar uma cotação de dólar melhor. Deixe sua curtida se você gostou desse vídeo e lembrando, se você quer ter uma consultoria personalizada para investir no exterior de uma vez por todas, comprar dólar, comprar as melhores ações para ganhar as melhores rentabilidades, ou até mesmo se você já investe, a gente melhorar a sua performance, preenche o formulário que eu vou deixar aqui em cima, ele leva menos de 1 minuto e a gente vai te chamar assim que possível. O link também tá aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!